Oi, eu sou Arley Oliveira da Playcode e nesse vídeo eu vou te mostrar a solução do CSS do projeto 002. Bem, para começar, perceba que aqui já tem alguns espaços que vêm como padrão, no HTML. Então, nosso primeiro seletor aqui do CSS vai ser para a gente zerar as margens e os paddings. Então, eu vou colocar aqui asterisco, para zerar todos os elementos. Então, eu vou colocar aqui margem. Vou colocar aqui padding 0 também. Veja que está tudo zerado agora, não tem nenhum espaço e a gente pode começar a formatação. O primeiro ponto que eu vou ajustar aqui vai ser essa imagem. Veja que a imagem está muito grande, então eu quero que ela tenha a largura, a mesma largura desse container aqui, que é a div notícia. Então eu vou até abrir aqui, vou dividir minha tela aqui, e aqui eu vou abrir o HTML. Então aqui eu tenho a div notícia. E aqui eu tenho a imagem, que eu quero deixar a mesma largura da div notícia. Como eu faço isso? Vamos lá. Eu poderia colocar aqui img direto. Então vou mudar aqui. E eu falo que a largura vai ser 100%. Veja que dessa forma resolveu. Mas como eu estou criando aqui um componente, se eu tivesse outras imagens aqui nessa tela, aqui na minha página, essa configuração aqui de largura 100% iria impactar nessas outras imagens também. Então, para você já ir se acostumando, o CSS tem uma característica muito interessante que eu posso falar que eu quero mudar a imagem que está dentro da div que tem a classe notícia. Essa é uma forma de eu ser mais específico nas alterações. Nesse caso aqui não faz muito sentido, porque eu tenho só um elemento, não tenho elementos de imagem fora da div notícia. Mas já para você ir acostumando já. Quando você tem uma página muito grande, isso evita vários problemas de configuração de CSS, alterando elementos que você na verdade não queria alterar. Então eu vou sempre tratar esse contexto aqui, a partir da notícia, tá ok? Agora eu vou verificar o meu design, o meu template lá no Avocode, para eu começar a estilizar de acordo com aquele design lá. Então eu estou com o Avocode aberto aqui e de acordo com essa imagem eu já posso fazer algumas alterações interessantes aqui. Então a primeira alteração que eu vou fazer, serão duas na verdade, eu vou mudar a cor de fundo lá do body e vou adicionar esse espaçamento aqui. Para esse card, esse cartão, ficar mais visível. Então eu preciso pegar aqui o código da cor. Então você pode vir aqui, Color, aba Color, e você pode clicar. Veja que ele copiou para minha área de transferência. Então eu posso vir aqui e colar. Então eu posso abrir aqui o body. Vou colocar aqui Background Color. O Emmet tem algumas combinações interessantes que à medida que você for decorando, você vai ter muita agilidade. Então, para Background Color, eu posso usar BGC e dou um Tab. Então, ele já pega lá o Background Color. Eu não preciso ficar escrevendo tudo. E eu vou colar a cor aqui. Veja que já mudou. Mas perceba que mudou a cor aqui do notícia também. Então, eu não quero isso. Então, notícia, inicialmente ele está transparente. Então, para resolver isso, basta eu vir aqui na div que tem a classe notícia, então eu uso o ponto, porque se refere à classe. Então eu venho aqui, abro, fecho e coloco aqui background color, mesma coisa, e aqui eu vou colocar branco. Então já está aqui selecionado já no FFF, que seria o branco, tá ok? Agora eu vou adicionar espaçamento aqui na lateral para o meu card ficar mais visível. Então eu volto aqui no Avocode, tem a aba de medidas aqui, eu posso ter noção. Tá vendo? Quando eu coloco o mouse em cima do cartãozinho, ele me mostra aqui nas laterais, que ele tem um espaçamento aí de 10 pixels. Esse espaçamento nem sempre é exatamente, porque eu, por exemplo, eu criei esse design aqui numa resolução menor do que aquela resolução que está ali no meu navegador. Mas eu vou começar, eu vou testar o valor a partir de 10, um padding a partir de 10. Se não ficar legal, eu aumento ou diminuo, tá ok? O importante é manter essa proporção aqui desse cartãozinho aqui. Então vamos voltar lá. Então eu vou colocar aqui no body, eu vou adicionar o padding. Vou colocar 10 pixels. Ficou legal esse espaçamento no lateral aqui, então eu vou manter por enquanto.
Já que eu estou tratando espaçamentos aqui, eu vou aproveitar e já resolver todos os espaçamentos. Veja que todos os textos estão muito colados e isso acaba deixando o aspecto, né, o design fica muito feio. Então é normal você adicionar espaços entre elementos para deixar o seu visual mais suave, né, e mais legível e ajudar inclusive na legibilidade aí do conteúdo. Então vou voltar aqui no AvoCode para dar mais uma olhada. Então veja que eu tenho certos espaçamentos aqui, né? Então eu tenho esses textos iniciais aqui. E tenho esse espaçamento aqui do texto, então é mais ou menos 18. Então eu vou colocar 18 nessa div de texto aqui. Então vamos voltar. Vou te mostrar qual que é a div que eu me refiro. Então a gente tem essa div aqui, que quando eu clico aqui, né, muda de cor ali. Então ela fica bem visível. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo seletor aqui. Então eu vou colocar aqui embaixo da imagem para seguir uma certa ordem. Notícia, espaço, ponto, texto. Então, seguindo essa boa prática aqui, eu vou manter, né? Então, eu quero o elemento que tem a classe texto que está dentro de outro elemento que tem a classe notícia. Então, por isso que eu coloquei ponto notícia, espaço, ponto texto. Vamos adicionar o padding aqui. Então, a gente viu lá 18 pixels, vamos ver se vai ficar legal. Ficou legal, então a gente vai adicionar novos espaçamentos. Veja que aqui esse Rússia aqui, né, está muito colado no H2, que também está colado no parágrafo aqui embaixo. Então, da mesma forma que eu adicionei um espaçamento aqui, notícia.texto, eu posso adicionar aqui ponto notícia, ponto detalhes, que é essa classe aqui, né? Esse elemento aqui que tem esses detalhes aí. Então eu vou colocar, vou abrir e fechar aqui, vou colocar. Só que nesse caso eu não vou adicionar um padding não. Eu vou adicionar porque eu quero um espaçamento entre Rússia e cratera. Então eu vou adicionar um margem bottom. Então vou adicionar uma margem inferior. Então vou colocar aqui 10 pixels. E vou fazer o mesmo para o H2. Então o H2 está muito colado no elemento de baixo aqui. Então eu tenho aqui o H2. E para alterar o H2 dentro da div notícia, eu vou fazer o mesmo. Ponto notícia, espaço H2. E vou adicionar novamente uma margem inferior de 10 pixels. Veja que o espaçamento não é muito importante, ele ajuda muito na leitura. Como você pode perceber, a gente já está quase terminando. Eu vou voltar aqui no meu AvoCode para a gente ver, né, o que falta. Então veja que esse aqui é o design final e veja que esse é o nosso design até o momento. Então eu consigo perceber aqui algumas mudanças. Na verdade, dois conjuntos importantes de mudanças. Então o primeiro conjunto seria eu alterar as fontes, né? Eu colocar aqui letra maiúscula, mudar a cor desse H2 aqui e também mudar, né, a fonte. A gente está usando aqui a fonte Open Sans, então eu ainda não adicionei lá do Google Fonts. E o outro conjunto de mudanças é referente a esses pequenos detalhes. Então aqui eu tenho, né, uma borda arredondada aqui na parte superior da imagem aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar para você ver. Então eu tenho a borda redondinha aqui bem de leve e tenho aqui embaixo também uma borda arredondada e um box shadow aqui, tem uma pequena sombra aqui. Então vamos tratar primeiro as fontes, né? Tudo que é relacionado a texto e por último a gente deixa esses últimos detalhes aí de sombra e arredondamento de bordas, tá ok? Então bora lá. A primeira mudança que eu vou fazer aqui em relação às fontes, eu vou mudar. Vou usar aqui a propriedade Font Family e vou usar Open Sans, entre aspas aqui, Open Sans. Então veja que já mudou, né, o tipo de letra. E só para relembrar, eu só estou conseguindo usar aqui Open Sans porque eu estou usando o Google Fonts. Então aqui no meu head aqui, eu adicionei, né, eu fui lá no Google Fonts, copiei e colei esse include aqui, que ele inclui a fonte Open Sans para mim. Então se eu apagar isso aqui, veja que não vai dar certo. Voltou com a fonte anterior. Então deixa eu voltar aqui e vamos continuar com a Open Sans mesmo. Continuando as alterações, eu vou começar alterando aqui em cima. Então dentro do meu detalhes aqui, deixa eu te mostrar aqui. Na classe detalhes, eu vou colocar tudo com letra maiúscula. Então, eu posso vir aqui, deixa eu ver se eu tenho detalhes. Notícia detalhes, text, transforme e vou mudar para uppercase, que é letra maiúscula. Beleza.
Veja que o meu H2 aqui, ele está sublinhado, porque ele é um link também, né? Então ele é um link, então o padrão do link no HTML é vir sublinhado. Então eu preciso mudar isso aqui também. Então eu vou vir aqui, ponto notícia, H2, então eu tenho um A dentro aqui, né? Então só para te mostrar aqui, então eu tenho um A, que é um link dentro do H2. Então vou alterar e mudar isso aqui, usando um outro atributo que talvez você não conheça, que é o text decoration. Eu vou definir ele como none, que é nenhum. Então veja que removeu o sublinhado do link. E aqui eu fiz a mesma coisa, né? Eu estou removendo o sublinhado do link que está dentro do H2, que está dentro de um elemento com a classe notícia. Aproveitando que eu estou aqui no H2, eu vou olhar lá a cor da fonte e já mudar isso também, a cor e o tamanho. Então eu tenho aqui uma fonte, o tamanho dela é 16 pixels e a cor dela é essa aqui. Então eu copiei, vou voltar lá e colar. Então vamos color, ponto e vírgula, e veja que a cor mudou. Só que o tamanho da fonte ainda está muito grande. Então eu vou vir aqui no H2 e mudar essa fonte, né, para 16 pixels. Então eu vou usar aqui font size 16 pixels. Veja que o tamanho da fonte ficou muito pequeno em relação ao meu design aqui. Então o que eu costumo fazer para resolver essa diferença, que é uma diferença comum, e essa diferença acontece porque eu criei aqui meu layout, né, numa resolução diferente da que eu estou implementando aqui no navegador. Então tem essas diferenças porque o pixel nem sempre é o mesmo, né? Então vai depender, vai variar muito de acordo com a resolução. Então para resolver isso, o que eu faço que funciona bem é eu verificar aqui o meu texto como ele está se comportando. Então eu tenho aqui cratera, a primeira linha termina em continua, a segunda linha termina em terra. E a terceira linha, né, começa era há 200 mil anos. Então eu vou aumentar lá o número da fonte até ficar parecido com isso aqui, tá ok? Então 16 a gente viu que está muito pequeno, vamos tentar 18. Não ficou legal, vamos tentar 21. Beleza, 21 ficou um pouco melhor. Agora eu tenho um espaçamento aqui, tá vendo? Entre as linhas, então eu vou tentar melhorar isso também. Então vamos usar aí o line height, que é a altura da linha, né? Então vamos colocar aí 21 pixels. Ficou muito apertado, vamos colocar 23, 25. Agora ficou um pouco melhor, tá legal agora. E o que falta aqui para eu configurar, né? Essa fonte aqui eu vou deixar assim mesmo, ela tá legal. Comparado com o que eu tenho aqui, tá vendo? Sobre impacto global. Então esse aqui eu vou manter. Eu só vou mudar essa cor aqui, que ela tá um pouco mais bold. E essa aqui é bem mais clara do que tá aqui. Então essa aqui eu tenho que mudar, tá vendo? Então vamos ver a cor aqui. Vou copiar aqui. E voltar aqui. Então esse meu elemento está lá dentro de detalhes e ele é o quando. Então eu vou colocar aqui embaixo ponto notícia e o ponto quando que está aqui embaixo. E vou mudar a cor para aquele código lá. Beleza. Só que essa fonte parece que ela é um pouco menor. Então eu vou mudar aqui font size, colocar 16 pixels, colocar 14, acho que 13 tá legal. Vou aumentar a margem aqui, a margem da esquerda, vou colocar aqui 10 só para dar um espaçamento. Acho que ficou muito, vou diminuir um pouco aqui para 8. Então veja que eu vou fazendo meio no olho mesmo para ficar parecido lá com aquela imagem lá, entendeu? É muito difícil a gente criar um design idêntico ao design que foi criado por uma ferramenta igual Photoshop ou Sketch. É normal ter essas diferenças mesmo. Claro, né, se você estiver trabalhando com um designer mais exigente, pode acontecer dele pedir, né, para você fazer algumas alterações que ele está achando que está muito diferente. E isso aí é normal, então vocês entram em negociação. Mas a maioria dos designers que trabalham com web, eles sabem que não dá para deixar idêntico a mesma imagem lá que ele criou no Photoshop, tá ok? Então agora eu vou colocar aqui ponto notícia, ponto local. Vamos colocar aqui o peso da fonte, font weight. Vamos colocar bold
Isso, ficou legal, o bold deu uma melhorada. Então a gente terminou aqui, a gente concluiu essa parte de relacionado, né, a texto. Então falta só aquele segundo conjunto lá que eu tinha te falado, que é mudança dessas bordas aqui. Então eu consigo olhar aqui nessa ferramenta qual é o tamanho da borda arredondada. Então veja aqui que eu tenho, né, a borda da esquerda e do topo, ela tá zerada, isso aqui dessa parte de baixo aqui, né? Tá zerada, a direita também, e eu tenho 2 pixels aqui na inferior esquerda e na inferior direita. Então eu vou te mostrar agora como a gente vai fazer isso. Então eu vou mudar a borda do elemento notícia. Então esse elemento aqui eu vou mudar essas duas bordas aqui. Então vamos lá procurar o notícia. E aqui eu vou usar a propriedade border radius, que seria, né, o raio da borda aí. Então, como eu te falei, né, o superior esquerdo vai ser 0, espaço, superior direito 0. Então, superior esquerdo 0, superior direito 0. E aqui no inferior esquerdo vai ser 2 pixels. E aqui no inferior direito mais 2 pixels. É assim que funciona essa propriedade. Então veja aqui que ficou um pouco arredondado. Se você não estiver percebendo aí, basta você aumentar, que você vê mais diferente, né? Mas o legal da borda é usar ela bem suave. Se você quiser colocar 5 também seria legal. Mas eu prefiro mais simples mesmo, fica melhor, fica mais bonito. Aí você deve estar perguntando, né, por que eu não estou alterando a parte superior, né, esquerda e direita? Porque aqui na verdade tem uma imagem, né? Então se eu alterasse aqui essa parte do notícia, né, ele apareceria por baixo da imagem, então não vai fazer efeito. Então eu vou ter que colocar a borda arredondada aqui no topo. Na verdade eu vou ter que colocar na imagem. Então eu posso colocar aqui, copiar e colar. Vamos colocar lá na imagem. Só que no caso aqui eu vou colocar na superior. Então aqui embaixo não precisa. Então eu vou inverter. Colocar 2 pixels, 2 pixels, 0 e 0 aqui também. Caso não fique claro, eu posso aumentar aqui para você ver, né, a diferença, tá vendo? Então vamos colocar só 2 pixels também. Então perceba que agora a nossa parte, né, de referente às bordas está ok. Para finalizar, eu vou usar aqui embaixo a sombra no elemento notícia. Então eu vou vir aqui e vou usar o Box Shadow. E eu vou colocar alguns valores bem maiores para você ver, né, para que serve cada posição dessa aqui. Então vou colocar aqui 10 pixels. Depois vou colocar 10 pixels de novo. E vou colocar aqui 10 pixels. Então se eu zerar aqui esse primeiro, veja que a sombra, né, ela ficou mais centralizada aqui debaixo do meu cartão. Então se eu colocar bem mais aqui, 10 por exemplo, ela ficou mais para minha direita aqui. Eu posso também mudar a cor dessa sombra. Então o padrão dela é preto. Então eu posso colocar aqui um valor, um cinza mais claro. Então vou colocar aqui. Só que está muito diferente lá do meu, né? Então o meu está muito mais suave, o que eu criei. Então para isso, e o meu também não tem aqui na lateral direita. Então eu vou colocar aqui 0. E vou diminuir aqui para 1. E vou diminuir aqui para 1 também. Então veja que ficou, né, bem parecido lá com a minha imagem. Eu vou te explicar esse Box Shadow te mostrando uma ferramenta que é um gerador de Box Shadow. Aí você vai entender qual que é cada posição. Então vamos voltar aqui. Primeiro tem a referência aqui, né, que vai ter mais detalhes sobre como funciona o Box Shadow. Tem vários exemplos aqui. Pois eu recomendo que você dê uma olhada. Eu não vou conseguir cobrir tudo aqui nesse vídeo, porque eu quero cobrir o Box Shadow de acordo com cases reais que a gente for usando. De qualquer forma, eu já recomendo que você dê uma olhada aqui nessa ferramenta, só para você visualmente entender para que serve, né, cada posição nessa. Então a gente tem o Box Shadow aqui. Então vou até aumentar um pouco o tamanho da letra. Então eu tenho o Box Shadow aqui e tenho cada posição bem exagerada, né? Então a gente pode ir diminuindo aqui. Então o nosso primeiro
valor aqui, né, seria referente ao movimento aí horizontal, né? Então eu posso aumentar ou diminuir aqui, tá ok? Já esse segundo aqui já é o vertical, tá vendo? Sobe e desce. Então eu posso usar os dois juntos, né? E fazer coisas bem diferentes. Então vou aumentar aqui e aumentar aqui também. Então aqui tem o blur, né? Então você pode aumentar ou diminuir o blur. Aumentei muito, diminuir. E tem esse aqui também, que é para você aumentar aí o tamanho, né? E você também pode alterar a cor para qualquer cor que você quiser aí. Então se eu colocar aqui o 999 lá, o cinza, né, claro. Veja que ele mudou aqui. Então eu consigo colocar aqui, eu coloquei o 0, igual lá no meu caso, né? Coloquei 1. Coloquei 1 também. E aqui eu coloquei 0. Veja que ele ficou bem de leve aqui embaixo. E eu poderia aumentar aqui do jeito que eu quisesse aqui. Beleza? Então esse é um Box Shadow. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Por exemplo, tem esses comandos aqui que em vídeos futuros eu vou te explicar melhor. Mas isso aqui é para compatibilidade entre navegadores diferentes. Mas eu não vou falar por enquanto não. Por enquanto a gente vai focar só no Chrome mesmo. Tá ok? Então para finalizar aqui, né, como eu descobri que o meu Box Shadow não era 0, 1, 1 e o 999. Eu olhei lá no meu Avocode aqui mesmo. Então eu posso vir aqui no elemento. Tem algumas opções aqui que eles me falam, tá vendo? Então eu tenho o X aqui, né, que seria o horizontal, tá zerado. Eu tenho o Y, que seria o vertical, tá 1. O blur é 1 também. O spread aqui, no caso, é 0. Eu nem usei essa opção. E tem a cor aqui também. Então é assim que você vai verificar qual Box Shadow, né, foi usado no Avocode aqui. Beleza? E com isso aí a gente finaliza. E eu vou só replicar, né, esse cartãozinho aqui para você ver como ele funcionaria replicado, né, no mundo real, assim, várias notícias. Então posso colocar aqui. Então coloquei uma notícia aqui e vou colocar uma terceira notícia aqui também. Beleza, veja que ele ficou bem colado, então eu posso mudar lá no CSS, eu posso mudar sem problema. Então no cartão notícia eu posso usar aqui um margem bottom, posso colocar 10, por exemplo. Então ele ficou uma distância legal. Se você quiser aumentar também, um pouco mais, 15, por exemplo. Então vamos. Então é isso aí, o nosso desafio, nosso projeto está concluído aí. E eu não vou alterar aqui essas imagens aqui porque vai tomar muito tempo, mas depois, se você quiser, né, e para treinar um pouco mais, altere esses segundos aqui, esses segundos elementos, mudando a imagem para outras notícias, outros títulos. É bem legal e dá para você ver aí na prática, né, como seria aí um componente de cartão, que é muito usado em sites de notícias. Ele está sendo muito usado também, inclusive em aplicativos. É isso aí, se tiver alguma dúvida sobre essa solução aqui do CSS, tem bastante coisa nova aqui, né? Se tiver qualquer dúvida, não esqueça de me avisar lá no grupo de alunos, tá ok? Grande abraço, até mais e tchau!